Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 27. Um elétron com uma velocidade de 1,2 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo penetra horizontalmente em uma região no qual ele está sujeito a uma força vertical constante de 4,5 vezes 10 a menos 16 newtons. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Determine a deflexão vertical sofrida pelo elétron enquanto percorre uma distância horizontal de 30 milímetros. Vamos considerar o instante inicial quando o elétron penetra na região no qual a força vertical começa a atuar sobre ele. Vamos supor que, neste instante, a velocidade horizontal é para a direita e a força vertical é para cima. Como a massa do elétron é muito pequena, seu peso é desprezível. A primeira lei de Newton diz que, se a força resultante R é igual a zero, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento move-se em movimento retilíneo uniforme. Como não existem forças atuando sobre o elétron na direção horizontal, seu movimento será uniforme e podemos utilizar a equação válida para esse tipo de movimento. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa e aceleração adquirida por ele. O vetor resultante R é igual a m vezes o vetor A. Como a força que atua na direção vertical é constante, podemos concluir que a aceleração do elétron nessa direção também é constante e seu movimento é uniformemente variado. Podemos então utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. O movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e a trajetória do elétron será parabólica, como mostra a figura. O valor da aceleração vertical pode ser determinado aplicando a segunda lei de Newton nessa direção. Então, o RY vai ser m vezes AY. Resolvendo para AY, o AY vai ser RY dividido por m. A força é 4,5 vezes 10 elevado a menos 16, dividido por a massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31. 4,5 dividido por 9,11 dá 0,494 vezes. E 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 31, eu vou subtrair os expoentes, então o expoente de baixo vai ficar positivo. Menos 16 mais 31 dá 15, então vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Como as medidas originais do problema têm dois algarismos significativos, estamos escrevendo os resultados parciais com três algarismos significativos para fazer o arredondamento na medida final. O problema pergunta qual a deflexão vertical do elétron quando ele se desloca 30 milímetros na horizontal. No início do intervalo de tempo em que isso acontece, a posição inicial, horizontal, é x0 igual a zero. E a posição final é x igual a 30 milímetros. Para transformar em metros, eu multiplico por 1 metro, dividido por 1000 milímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar o milímetro, e 30 dividido por 1000 dá 0,030 metros. A velocidade horizontal é Vx igual a 1,2 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Substituindo essas medidas na equação do movimento horizontal, teremos o x, que é 0,030, vai ser o x0, que é 0, mais a velocidade, Vx, que é 1,2 vezes 10 elevado a 7 vezes t. O 1,2 vezes 10 elevado a 7, multiplica o t, passa para o outro lado dividindo. Então, o t vai ser 0,030 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 7. 0,030 dividido por 1,2 dá 0,025. E esse 10 elevado a 7, passando para cima, troca o sinal do expoente, vezes 10 a menos 7 segundos. Que eu posso escrever como 2,50 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. A vírgula andou duas casas para a direita e diminuímos 2 unidades no expoente da potência. A velocidade vertical inicial
é V0y igual a zero. A posição inicial é y0 igual a zero e queremos saber qual o valor de y no final desse intervalo de tempo. Substituindo as medidas conhecidas na segunda equação do movimento vertical, vamos determinar essa deflexão. O y vai ser o y0, que é zero, mais o v0y, que é zero, vezes o instante, 2,50 vezes 10 a menos 9, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 0,494 vezes 10 elevado a 15, vezes o instante elevado ao quadrado, 2,50 vezes 10 a menos 9 elevado ao quadrado. Os dois primeiros termos dá zero, meio vezes 0,494 dá 0,247, vezes 10 elevado a 15, vezes elevando ao quadrado dá 6,25, multiplicando os expoentes aí, vezes 10 elevado a menos 18. Fazendo a multiplicação dos números aí, 0,247 vezes 6,25 dá 1,54 vezes, e multiplicando as potências, eu vou somar os expoentes, 15 menos 18 dá menos 3. Então, vezes 10 elevado a menos 3 metros. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna y igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Como 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros, também podemos escrever esse resultado como y igual a 1,5 milímetro.